o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, mais precisamente na Cusi Júnior 325. E para quem nos acompanha ao vivo, esta é a reunião de domingo, o Santo Jejum da Vitória, que acontece sempre às 8 horas da manhã. E até o último domingo do ano, nós vamos ter a passagem pelo Vale do Sal, para que a nossa vida seja transformada, abençoada pelo poder de Cristo. Vamos para o Salmo 103, versículo 13 e 14. Salmo 103, versículo 13 e 14. Esta é a parte do culto que eu me sinto mais feliz e realizado. É a hora da palavra. Quem gosta da palavra de Deus aí, diga amém. Amém. Oh glória, eu também amo a palavra. Você sabe que todos nós temos uma perspectiva diferente sobre cada pessoa, não é verdade? Você olha para alguém, você fala, olha, nem fala isso perto dele, porque ele é todo sentido. Você olha para o outro e fala, não, aquele ali, ele não liga para nada, pode fazer que ele não vai se incomodar. Você olha para o outro, você fala, oh, aquele ali é o pão duro, nem conta com ele. Você olha para o outro, você fala, não, aquele ali é ponta firme, pode chamar, você dificilmente vai ouvir um não da parte dele. Nós conhecemos as pessoas, principalmente aquelas que a gente tem mais convivência, não é verdade? Diga para a pessoa ao teu lado, vamos começar bem, diga para quem está ao teu lado, ele te conhece, o Senhor te conhece, ele sabe quem é você e ele não precisa que ninguém conte para ele, ele mesmo te conhece. Ele conhece os teus pensamentos, as tuas atitudes, ele conhece a tua estrutura, ele sabe quem você é. Olha o que diz o Salmo 103, 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que mais? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então você vê que primeiramente o olhar do Senhor ao nosso respeito é um olhar de pai para filho, não é outro. Muda, claro que muda. Quando você vai assistir uma apresentação na escolinha lá, seu filho está cantando, tem outras 50 crianças, mas é para o teu filho que você olha, é o teu filho que você aplaude, é o teu filho pelo qual você se emociona em ver. E as outras crianças, sai da frente, deixa o meu filho aparecer. Às vezes a gente até fala para a criança, né, vem para frente. Minha mãe falava, se você não ficar na frente, você apanha. Aí eu era obrigado a dar cotovelada nas crianças para chegar na frente. Sempre fui grande, não largo, grande, largo eu fiquei depois. Resumindo, o olhar de Deus para nós é diferente. Você trabalha na área da saúde, você vê várias crianças lá. Mas quando você vê o seu filho doente, é diferente. Não é verdade? Muda tudo. Então, primeira expectativa que a gente tem que ter em relação ao Senhor é que os olhares dele para nós são olhares de pai. Ele te ama como mais ninguém te ama. Ele torce pelo seu sucesso como mais ninguém torce pelo seu sucesso. Ele vibra com as suas conquistas, ele chora com seus fracassos. Só que não pense você que pelo fato dele ser teu pai e você ser filho dele, você consegue, vamos dizer assim, surpreendê-lo ou frustrá-lo. Não vai. Por quê? Olha o que ele diz. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Considerando que ninguém te conhece mais do que ele, e ele te conhece na origem, na essência, ele sabe que eu e você somos pó. Em outras palavras, nós somos frágeis em todos os sentidos. Nós somos frágeis na saúde. Você fala, não pastor, minha saúde é de ferro. Daqui a pouco está gripado, está espirrando, está com coceira. Não tem como sair. Falei em coceira, já coçou meu nariz. A gente é pó. Nós somos frágeis emocionalmente. Um dos homens que eu mais admiro na vida, na partida da sua mãe, chorou como uma criança. Nunca tinha visto. Vi chorar uma vez, essa foi a segunda. E chorava, e chorava, e chorava. Achei aquilo... eu não sei descrever, mas a gente é assim. E ninguém age de maneira diferente. Não é verdade? Todo mundo tem medo, todo mundo tem saudade, todo mundo sente fraqueza, todo mundo tem suas necessidades.
Pessoas às vezes falam, eu não ligo para nada. Liga, até o mais durão liga. Eu não faço questão, faz questão, até não ter. Eu sempre falo para a Lívia, eu não faço questão de festa de aniversário. Aí um dia, tinha umas pessoas na minha casa, eu falei para ela, Lívia, vai ter alguma coisa? Não, não vai ter nada, eles vieram aqui só para te dar um abraço. Falei, Lívia, não mente para mim. Eu vou para o culto, era um domingo. E quando eu voltar, vocês vão fazer uma festa surpresa para mim. Não vai, Fatioli, fica tranquilo. Não tem nada a ver, eles só vieram aqui para te dar um abraço. Aí eu fui para o culto. Terminei o culto rapidinho, peguei minhas coisas, fui embora para casa. Quando eu cheguei, perguntei, cadê eles? Eles foram embora. Eu falei para você que eles não iam fazer nada. Nossa, irmão, aquele dia eu fui dormir triste. Eu fui dormir frustrado. Puxa vida, eu achei que eu preparar um bolo, qualquer coisa, um bolo de fubá, com uma vela em cima. Então quer dizer, o mais durão ele é pó, o mais forte ele é pó, o mais guerreiro ele é pó, o mais crente ele é pó. Não adianta, a estrutura é essa, não tem como. É como um carro, você tem um carro maravilhoso, mas ele não é nada mais, nada menos do que um conjunto de aço e plástico. Você não pode esperar uma lágrima de um carro, você não pode esperar um eu te amo de um carro, você não pode esperar a vida de um carro, ele só é aço e plástico. E nós somos o quê? Somos pó. E como pó a gente não pode entregar nada além do que o pó pode oferecer. Só que mesmo assim, o Senhor resolveu, apesar da nossa estrutura, nos fazer a sua imagem e semelhança. Nos colocou como a coroa da criação, nos colocou como os elementos mais importantes da criação. Nós somos os únicos seres que temos os atributos de Deus. Nós somos os únicos, outros não têm. Já falei várias vezes, poder de criação, de dominação, a consciência da própria morte. Nós temos a capacidade de crer. Você nunca vai ver um periquito crendo, um cachorro crendo. Nós temos essa capacidade, porque nós somos feitos à imagem dele. E ainda assim, repetindo, ele resolveu construir sobre essa estrutura que é pó, alguém vitorioso. O qual lá na frente ele denomina como mais do que vencedor. Só que dá um trabalho para ele fazer isso, porque você tornar alguém que é pó, transformá-lo em um filho de Deus, é uma luta muito grande. Você transformar alguém que é pó em um vitorioso é uma luta muito grande. Só que o que nos prestigia é que o Senhor nunca desiste de nós. Diga aleluia. Você vê que é como a obra de Deus na nossa vida. É mais ou menos como os ferimentos. Você cai, tropeça, rala o joelho. O que acontece no teu joelho? Cai, está amarrado. Quem falou isso? O que acontece no teu joelho? Ralou o joelho. Ele cicatriza, sara, a casquinha cai e acabou. É como se nunca aquele joelho tivesse sido ralado. Se a gente não arrancar a casquinha antes, né? Porque arrancou, fica a cicatriz. Se não arrancar, cicatriza normalmente. Essa é a obra de Deus. A gente tropeça, ele passa o sangue, te perdoa, te põe de pé de novo. Você pensa em desistir, ele manda a palavra, te dá um sacudimento, tira o pó que está sobre você e fala, ó, não temas porque eu sou contigo. Você pensa em não ir, o Espírito Santo toma a tua vida e diz, você vai. Você pensa que é fraco, ele diz, digo fraco, eu sou forte. Resumindo, ele está o tempo todo trabalhando para que a gente não desista, para que a gente não pare, para que a gente não desanime, para que a gente não abandone o caminho. Por isso, muitas vezes, a dificuldade em Deus nos abençoar. Você fala, como assim, pastor? Porque não depende só de dar alguma coisa ou não, depende do preparo para que esta pessoa receba. Depende da oportunidade, o momento tem que ser oportuno. O momento tem que ser apropriado para aquilo. Como assim, pastor? Deus poderia dar tudo aquilo que a gente pede, sim ou não? Considerando o seu poder, a sua glória, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono da vida, ele é dono de tudo. E ele poderia conceder tudo que a gente quer num estalar de dedos. Mas será que tudo aquilo que a gente quer realmente seria bom para nós? Não, o senhor tirou essa pregação, estava ouvindo um cidadão falar, e ele dizia assim, o grande problema não é entregar um pincel na nossa mão. Isso é fácil, o pincel é barato. Deus está para nós como nós estamos para o pincel.
Quanto custa um pincel? Pincel de pintar telas? 10, 20, 50, 30, 8, não sei. Quem aqui poderia comprar um pincel? Você tem condições de comprar um pincel? Levanta a mão. Gente, nós não estamos na Venezuela não, pode levantar a mão, todo mundo aqui tem. Pelo menos por enquanto, estamos caminhando, mas não chegamos lá ainda. E a passos largos, viu? Quem aqui poderia comprar um pincel? Todo mundo poderia? Quem aqui teria capacidade de pintar uma tela? Mas não rabiscar, fazer loucura não. Fazer a pintura da Mona Lisa. Pintar seu próprio rosto. Não vamos longe. Quem aqui teria? Talvez alguém teria, mas não todo mundo. Essa é a grande dificuldade do Senhor. Ele pode te entregar qualquer coisa. Mas será que você teria capacidade de fazer a pintura com aquilo que Ele te entregou? Em outras palavras, comprar um pincel, entregar um pincel é muito simples. Difícil é fazer de você um artista. É o que Deus precisa fazer de nós. É fácil entregar uma igreja dessa na mão de qualquer pessoa. Difícil é manter a ordem. Difícil é fazer a igreja crescer. Difícil é manter as pessoas firmes nos pés do Senhor. Difícil é manter a pessoa que está nesse púlpito animada, motivada, determinada, decidida, alegre, feliz. Essa é a parte difícil. Lembrando do começo da pregação. Embora nos trate como filhos e é o nosso Pai, Ele sabe que nós somos o quê? Nós somos pó. Então o pó dá trabalho. Você dá um trabalho para o Senhor que você nem imagina. A gente acha que não. Oh Deus, minha vida está difícil. Ele vai olhar para você e vai falar, já imagina a minha. Eu lembro daquele filme, O Todo-Poderoso, né? Quem lembra? Quem não assistiu tem que assistir. O Jim Carrey, né? Reclamando da vida, que tudo dá errado para ele. Oh Deus, se o Senhor existe, deixa eu ficar um dia no seu lugar. E Deus diz, pode vir. E muda tudo. E começa a chegar um monte de pedido de oração. E cada pedido de oração era um... Como é que chama aquele papelzinho? Post-it. Sabe aquele papelzinho com cola? O lembrete que a gente usa? Cada pedido era um post-it, um post-it, um post-it. E daqui a pouco a sala dele estava cheia daquilo. No teto, na máquina, no computador, em cima da mesa. E ele não sabia qual respondia primeiro. Ele não sabia como fazer. O que ele fez? Deu sim para todo mundo. Pá! Irmão, virou um tumulto, virou uma guerra, virou um problema tremendo. Porque não dá para dar sim para todo mundo ao mesmo tempo. Então você vê que nós olhamos na nossa visão, na nossa concepção. Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um marido, eu quero um cachorro, eu quero uma promoção, eu quero a libertação, eu quero meu filho comigo, quero meu marido comigo, quero para Nova York, Miami, eu quero ir para... Mas será que tudo isso realmente é bom? Será que está no tempo? Será que está na hora? E outra coisa, o que você vai fazer com isso? Eu lembro de uma moça, foi viajar para a Itália. A Itália é o sonho de todo mundo, irmão. É um lugar maravilhoso. A Itália é um museu a céu aberto. Mais de 70% das obras de arte do mundo estão na Itália e especialmente em Roma. E essa moça em Roma, e ficou de cara feia a viagem inteira. Não queria isso, não queria aquilo, não falava com o marido, não falava com ninguém, andava na frente, andava atrás, andava de lado, se isolou do grupo. E o marido dela falava para você ver, né? Não é o lugar, é a pessoa. A pessoa está na Itália e não consegue ser feliz. Ó, tá cheio de gente assim. A pessoa tem uma mulher maravilhosa, não sabe o que faz com ela. A pessoa tem um marido maravilhoso, não sabe o que faz. Pastor, mas o problema dele é exatamente isso, ele é maravilhoso. Ele é rico, bonito, crente. Talvez seja o caso de alguma irmã aqui. Se for, já dá um glória. Nenhuma? Irmã, dá um glória aí, pelo menos pela fé, pelo amor de Deus. Você fala, pastor, esse é o problema. É o tempo inteiro, alguém olhando, alguém assediando, alguém comentando, alguém curtindo. Minha irmãzinha, isso deveria ser solução para você, não um problema. Pega na mão desse marido e vai ser feliz do lado dele. Pastor, é a minha mulher. Ih, pastor, ela tem 2 metros de altura. Pastor, usa salto alto, eu fico na cintura dela. Quando eu ando, todo mundo olhando. E daí, deixa eu olhar. O importante é fazer a lição de casa, meu irmão. Não tem outra coisa a ser feita, não. Pastor, eu vou colocar ela dentro da gaiola. Pastor,
Eu vou colocar tornozeleira eletrônica no meu marido. Não é à toa que muito casamento hoje, quando pergunta o regime, alguém fala semi-aberto, né? Qual o regime do casamento? Semi-aberto. Mas por quê? Porque Deus deu uma pessoa maravilhosa, mas o ciúme prevalece, a insegurança, às vezes o recalque, às vezes a inveja, quando o diabo entra. E a pessoa faz daquilo que era para ser um pedacinho do céu, um pedacinho do inferno. A mesma coisa a igreja. A pessoa recebe um cargo e ela às vezes não está preparada, ela acha que ela é a dona do mundo, e não é assim que as coisas funcionam. Existe uma hierarquia. Eu lembro daquele centurião, ele vai até Jesus e diz: Jesus, libera uma palavra, minha filha vai ser curada. Jesus falou: não, eu vou na tua casa. Não se importa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade como o Senhor. Eu entendo de autoridade. Se o Senhor disser, vai acontecer. Por quê? Quando eu falo a um soldado vai, ele vai. Quando eu mando ele ficar, ele fica. Então se o Senhor liberar apenas uma palavra, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Um homem desse está preparado para mandar, porque ele sabe o quê? Obedecer. Às vezes a pessoa quer um cargo de liderança, mas ela não sabe obedecer. E não é só a igreja é um exemplo, né? Na igreja às vezes fica mais evidente, porque no mundo profissional, para alguém chegar a um determinado cargo, a pessoa tem que ter uma preparação, tem que ter um curso, um estudo, tem que ter experiência, tem que passar por algumas provas práticas. Aí ele vai ser encarregado, gerente. Você fala: pastor, onde eu trabalho? Não, pegaram qualquer um, colocaram. A vida do povo vira um inferno. É verdade ou não? Alguém já trabalhou numa empresa assim, que pega o Zé das Couve lá da portaria, fala: a partir de hoje você manda em todo mundo. Chega no outro dia, ele já chega com um porrete na mão. Vocês lembram no tempo da pandemia? Deram autoridade para todo mundo, até o síndico mandava na sua vida. Quantas pessoas vão entrar no seu apartamento? Vão entrar 8 pessoas. Não pode, do seu apartamento só pode entrar 5. Como assim? Na minha casa? Você lembra disso? Quem lembra dessa época? Deram autoridade para todo mundo, acima da autoridade que as pessoas estão acostumadas. O que aconteceu? Briga, conflito, delegacia, pancadaria. Porque se você dá alguma coisa para alguém, esta pessoa não está madura, preparada, aquilo vira um tumulto tremendo. E na igreja às vezes acontece. Porque na igreja acontece mais até do que lá fora. Porque na igreja não há uma exigência formal. Por exemplo, para ser líder de obreiros, você precisa ser formado em administração de empresas. Por exemplo, você tem que ser formado em técnicas de liderança. Você tem que ter um curso prático de, relação interpessoal. Não, aqui não. Aqui o irmão ora, chega cedo no culto, é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele tem uma boa relação com alguns, você já coloca. A pessoa é de Deus, mas às vezes ela não está preparada. Nós tivemos um caso numa igreja que nós passamos. O camarada, ele nem era líder, ele era líder de um outro grupo. Não, porque se o irmão não fizer, eu não participo. Irmão, então você não vai participar nem do grupo dele, nem do seu, porque você não está pronto para mandar. Às vezes a pessoa deixa subir para a cabeça. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos pó. Por isso que às vezes a promoção não chega, porque Deus precisa tratar. Tem o outro que não é esse caso, é inverso. Ele é muito humilde, ele é muito simples. E se ele não se impõe, ele coloca as pessoas a perderem. Ele coloca as pessoas também para baixo. Quer dizer, é o extremo, os dois extremos. O outro é o namoro. Queria tanto namorar, eu queria tanto. Irmão, basta um mês para perder a cabeça. Para se perder, não sabe se controlar. Às vezes não sabe administrar aquilo. Se torna rebelde com os pais, se torna rebelde com as autoridades. Mas por que o namoro? Não está preparado. Tem gente que não está. E Deus, ele vai dando conforme o nosso preparo. Porque senão nós acabamos nos destruindo com a bênção que ele nos deu. Tem gente que não está preparada para o dinheiro. Se você der dinheiro na mão dela, meu Deus, ela vira a bala que matou John Lennon. Ela humilha, ela persegue, ela oprime, ela se torna má. E se você notar, até na obra de Deus isso acontece. Eu lembro de uma história
da nossa igreja. Havia um salão sendo vendido em uma região de São Paulo. E o missionário falou ao pastor Jaime, vai até lá, ele chama o pastor Jaime de Amorim, e verifica esse salão, se é bom para nós. Era um valor acessível, uma oportunidade. E o pastor foi até lá. Chegando lá, era uma outra igreja que funcionava no salão, de um pregador até conhecido. E o pastor, antes de entrar, missionário, tudo bem? Estou aqui no salão, mas funciona uma igreja aqui. O que o senhor acha? O missionário disse, esquece. Fala para o corretor que não faz sentido nós tirarmos uma igreja para entrar outra. Então, negócio cancelado, para a gente não há interesse. Você fala, pastor, é sempre assim? Nunca. Houve uma época no nosso país, de determinado sucesso, de determinada pessoa, que nós estávamos num salão há 10 anos, 15 anos, e o aluguel costuma ser acessível, quando o contrato fica muito antigo, não é? E sabe o que acontecia? Uma determinada igreja procurava o proprietário do nosso salão e oferecia o dobro do aluguel. Nós perdemos um monte de salão por conta disso. Mas por quê? Receberam poder econômico sem a devida preparação. Se tornaram inimigos da obra de Deus, porque o preço dos aluguéis foi lá para cima. Teve uma época até, não sei se você lembra, que o missionário anunciou a sua saída da Bandeirantes, há uns 10 anos atrás, quem lembra? E eu lembro a gravata que o missionário apareceu para gravar o programa, era o último, teoricamente. Uma gravata laranja, brilhosa, irmãos. Para o bom entendedor, né? Missionário dizendo, eu não perco meu brilho, Jesus está comigo. Resumindo, nós iríamos perder a programação. Por quê? Oferecer o dobro do valor pelo mesmo horário. Mesmo horário. Só que o final da história, não precisa nem dizer a você qual foi, não é? Amigo, não queira sair do tempo de Deus. Você fala, pastor, comigo isso nunca vai acontecer. Lembra de Pedro. Jesus, eu estou disposto a morrer contigo se for possível, preciso. Jesus disse, Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E olha que Pedro era um dos mais sinceros do grupo. Pedro era um dos homens mais dedicados do grupo. Mas o homem é pó, o homem é traído pela sua própria inocência, às vezes pela sua própria maldade. O homem é traído pela ganância, pela cobiça, ou às vezes até pela displicência, porque tem os dois extremos. Às vezes a gente só acha que é errado é quem quer tudo. Não, quem quer tudo está errado, mas quem não quer nada também está errado do mesmo jeito. Falei para a Giovana um dia, está aqui a Giovana, aproveitar que ela está presente. Ela sempre é tema aqui das pregações. E eu falei para a Giovana, Giovana, cuida disso aqui para mim. Estou fazendo um negócio junto com o irmão dela lá, meu filho Felipe. Falei, olha, cuida disso aqui e faz você e o Felipe, porque no final é tudo de vocês, eu não tenho nada, a nossa vida é passageira. Vá lá e faz. Não, pai, eu não ligo para nada não. Eu falei, não é assim não, filha, tem que ligar. Porque nessa de não ligo para nada, é que acorda 10 horas da manhã. Essa de eu não ligo para nada é que deixa de fazer o trabalho. Eu pego no pé dela, falo, você tem que ser excelente no que você faz. Mas gente, vamos ser sinceros, e ela é excelente em muitas coisas, você pode ter certeza. Essa menina só me deu alegria, só me deu felicidade. Mas essa perspectiva que ela tem de que eu não ligo para nada é que faz ela ser uma pessoa totalmente zen. Só falta ligar o Bob Marley. Por quê? Porque o exagero atrapalha, mas não o exagero de um lado só. Você fala, pastor, minha vida é dinheiro, minha vida é poder, minha vida é comprar, é bens. Você está perdido, você está endemoniado, você está indo para o inferno e para o buraco. Mas tem o outro que fala, eu não ligo para nada. Tiver farinha eu como, tiver água eu bebo, tiver uma rede eu durmo. Falou o cara que não quer nada com nada na vida, que está indo para o buraco do mesmo jeito. É o fanático. Ninguém presta. Quando eu cheguei aqui, uma irmã falou comigo, falou, pastor, desculpe, mas aqui nessa igreja o povo é frio, os obreiros não oram, e o que o senhor prega eu não entendo. Eu falei, irmã, é melhor parar que o próximo é Deus. Porque ela começou pelo povo, depois foi para os obreiros, chegou em mim, quem era o próximo? Era Deus. Eu falei, é melhor parar. Falei, irmã, quer saber de uma coisa? Posso ser sincero à senhora? Pode. Procura um lugar onde a senhora vai ser feliz.
Porque adianta você congregar numa igreja que você acha o povo frio, os obreiros não espirituais e as pregações do pastor muito confusas. Só que antes disso eu dei uma lapadinha nela. Falei, sabe por que a senhora não entende minhas pregações? Porque a senhora conversa o culto inteiro. Eu já vi a senhora conversar várias vezes. Então, pastor, mas eu até converso, mas eu estou concordando com meu filho, eu estou concordando com a pregação. Eu falei, não é para concordar nem para discordar, mas é só para ouvir. Sabe aquele pai que pega a cinta, fala, sai da frente, eu andou em você também. Naquele dia eu estava desse jeito. Mas tem pessoas que são assim. Elas não sabem lidar e elas acabam indo para extremos. E olha o que o Senhor faz para livrar essa pessoa. Êxodo 13:17, vamos lá. Agora é claro que eu não quero que a Giovana me mate, né? Suzane Richthofen, não é isso. Não é isso. Mas eu quero que ela cuide das coisas como fossem delas. Senão, pai, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O escritório mesmo, o escritório da advocacia, é ela que toca. Fala para ela, você tem que ter gana, minha filha. Tem que ter gana, tem que anunciar na internet, tem que buscar cliente. Você tem que ganhar 50 mil reais por mês, porque aí papai está garantido, diga aleluia. Como pastor eu nunca vou ficar rico, mas ela como advogada, e eu estou junto. Hashtag estamos junto. Esse também é um ponto. Tem coisas que Deus não vai dar na tua mão. Tem coisas que Deus vai dar para quem está perto de você. Sabia? Eu estava orando agora que eu me lembrei, o Senhor falou comigo nessa pregação. Você fala, pastor, eu vou ter uma casa na praia. Talvez na tua mão não seja bom. Você vai emprestar para todo mundo, vai virar um muquifo. De colchão mijado não vai dar certo. É melhor dar na mão de um filho. Que fala, não mãe, na hora que a senhora quiser está disponível. Ô filho, posso emprestar para... Não mãe, não empresto para ninguém. A casa é nossa, a casa é da família. Porque se der na tua mão, você empresta. E na hora que está com raiva, vende, passa nos cobres. Então às vezes é melhor não dar na tua mão. Ou ao contrário, Deus deu para você e não deu para os seus filhos. Porque você tem mais estrutura do que eles. Talvez se estivesse com eles, já não existiria mais. Ou estaria sendo mal administrado. Você vê Davi, falou, eu vou construir o templo. O Senhor falou, não vai. Quem vai construir é Salomão. Você vai dar o dinheiro, mas quem vai fazer é ele. Por quê? Porque o Davi havia cometido aquele pecado, matando o marido lá da Betseba, lá, o Batseba, dependendo da tradução. E o Senhor falou para ele, você tem sangue nas mãos, eu não quero. Quem tem sangue nas mãos não vai construir templo. Mas e aí, Senhor, como é que vai ficar? Seu filho constrói. Resolvido. Irmãos, tem coisa que você vai ter, tem coisa que seus filhos terão, tem coisa que seus pais terão. E é coisa de Deus mesmo. Você olha e fala, fulano tem uma facilidade para ganhar dinheiro. Você que tem mais de um filho, você percebe isso? Você fala, o fulano, meu Deus do céu, está num bom emprego, tem um bom carro, mora numa boa casa. E o outro? Ai pastor, esse outro nunca teve sorte. Sabe o que é sorte? Sabe o que é sorte? Relógio tocar às 7 da manhã mesmo, às 6 da manhã ou 5 se for preciso. Sabe o que é sorte? Deixar de comer McDonald's, de guardar um dinheirinho todo mês. Sabe o que é sorte? Estudar. Isso é sorte. Não é sorte. Sorte no sentido bíblico é a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. O que o Senhor está dizendo? Eu abençoei todos da mesma maneira. Vai lá e faz agora. E às vezes a gente fica nessa. Não, meu filho tem mais sorte. Esse é o que tem mais sorte. Está o cara lá com a marmita 5:30 da manhã pensando, ô sorte. E o outro, o azarado, está dormindo. Está com os amigos na esquina. Pastor foi até preso, coitado. Eu sempre falo do meu irmão. Meu irmão é uma pessoa que eu gosto demais. Mas doido de tudo. Minha mãe dizia assim. Às vezes dava problema, né? Apertava extintor na escola. Colocava fogo no lixo. Bomba não sei aonde. É o famoso terrorista, né? Graças a Deus que eu fui por outro caminho. E às vezes vinha a diretora, com ele mais um, porque sempre é quadrilha, né? Nunca é sozinho. Aí a diretora dizia, olha aqui senhora, seu filho junto com esse aqui, fez tal coisa, fez assim, assim, assim. E a minha mãe dizia, sabe por que ele fez?
Por causa dele. Companhia. Meu filho está andando em má companhia. Meu irmão, honesto, dizia assim: não, mãe, eu que chamei ele. Minha mãe dizia: mentira. Meu irmão confessava, dizia: não, eu que chamei, eu que sou a praga da história. Mentira, minha mãe dizia. Só que isso depois de muitos anos, né? Porque no meu tempo, meu irmão, eu já ia apanhando de casa até a escola. Eu sou daquela época que a professora falava: vou colocar uma anotação no seu caderno. Eu dizia: pelo amor de Deus, professora, não faz isso. Não, professor, eu não vou fazer mais, eu vou sentar, eu não vou mais no banheiro, eu não vou mais levantar, não vou mais ficar falando. Mas porque eu sabia que minha mãe, meu irmão, era tamancada na cabeça. Meu irmão, quando ele aprontava, nós temos acho que 15 anos de diferença, ele aprontava, ele corria para minha mãe: mãe! Eu corria ao contrário: não, mãe! Porque o chinelo voava, irmão. O negócio era sério, era aquele tipo bumerangue, sabe? Que vai, corta o pescoço de um e volta na mão da pessoa. Minha mãe tinha essas técnicas. Irmão, ninguém chega a lugar nenhum se Deus não permitir. Ele conhece a nossa estrutura, lembra que a gente é pó. Só que Ele está tentando usar esse pó. Porque não adianta entregar o pincel na sua mão, Ele tem que te fazer um artista, senão não adianta. Tem gente que só quer o pincel, não quer ser moldado, trabalhado e preparado. Tem gente que quer o pincel, mas não quer ser ensinado, não quer começar pelo começo. Olha o que diz esse texto: e aconteceu que quando o faraó deixou ir ao povo, saíram do Egito, não é? Os levou pelo caminho aliás, espera um pouquinho. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Estava o quê, gente? Mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e o quê? E torne ao Egito. Gente, nós estamos falando de uma caminhada que em linha reta, passando pela terra dos filisteus, Israel passando pela terra dos filisteus, seria uma caminhada de 250 quilômetros. Considerando povo, animais, idosos, crianças, seria uma caminhada de 15 dias, andando em linha reta. Por incrível que pareça, a terra dos filisteus é a atual faixa de Gaza, onde estão os palestinos. Inclusive, palestinos do nosso tempo são os filisteus daquela época. A palavra palestino vem de filisteu. Foi uma transformação com o passar dos anos, mas é o mesmo povo. O Senhor falou: olha, eu não vou mandar vocês, Israel, pela terra dos palestinos. O couro já comia desde aquela época. Eu vou mandar vocês por dentro, para que vocês não vejam a guerra e não voltem. Porque ele sabia que o povo teria medo, que o povo teria receio. De 250 quilômetros, essa caminhada passou a ser de 500 quilômetros. Em vez de uma caminhada de 15 dias, eles teriam uma caminhada de 30 dias. Então o tempo foi o quê? Foi dobrado, foi multiplicado. Mas por que o Senhor levou eles pelo caminho mais longe? Porque o Senhor tinha raiva deles, ranço deles? Porque o Senhor queria vê-los sofrer? Não! Porque o Senhor conhecia a estrutura daquele povo e sabia que eles eram pó. Lembrando que a faixa de Gaza, ou a terra dos filisteus naquela época, era a divisa do Egito. Então, se eles atravessassem para o lado de lá e vissem as armas dos filisteus, o poderio dos filisteus, eles poderiam desistir da caminhada. Quem lembra da pregação que fizemos esses dias? Que Deus cuida do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Nós, como igreja, falamos muito do espírito das pessoas. Não, porque você tem que se arrepender, porque o pecado vai te destruir. E é verdade. Só que as pessoas não são só espírito, elas também são corpo e também são o quê? São alma. As pessoas são inteligentes. A alma das pessoas é o raciocínio, é o intelecto delas, e a inteligência das pessoas tem que ser respeitada. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Achamos que as pessoas acreditam em tudo, que tudo que você falar vai dar certo. Não é bem assim, o nosso povo é inteligente. Você tem uma alma. Só que além de alma, você tem o quê? Você tem um corpo.
Um corpo que é movido por hormônios. Você tem adrenalina, você tem... Quais são os hormônios aí? Quem que é bom aí nessa área? Vai lá. Dopamina, que mais? Espera aí, fala. Testosterona. Como? Noradrenalina. E tem a sogra também ou só a nora? Noradrenalina. Para que serve noradrenalina? Trazer emoções. Quer dizer, o nosso corpo é assim. Quando você pega uma linguiça apimentada, quem é que gosta? Você põe na boca, você gosta, irmão? Um dia nós vamos comer uma linguiça apimentada junto. Pega a linguiça apimentada, você põe na boca e sente aquele sabor. Não dá uma sensação bacana? Não dá, não é só o gosto da comida. Você se sente... Tem gente que come dançando. Eu mesmo como cantando. Porque aquela comida libera hormônios no teu corpo. O susto libera hormônios, tanto é que a pupila dilata, não é isso? A pessoa se arrepia, o organismo fica pronto, ou corre ou trava. É sempre assim. Pessoa num assalto, glória a Deus que aqui no Brasil quase não acontece, mas lá na Suécia, na Dinamarca, quando as pessoas são assaltadas, ou elas fogem, ou elas travam. E a pessoa fica dura. Ela assiste aquela cena e ela não tem reação. Deus cuida disso também. Por isso que os cultos têm que ser agradáveis. Por isso que as reuniões e as pregações têm que acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. E elas têm também que se emocionar. Você fala, não pastor, aqui é oração com o joelho no chão e no milho. Ninguém vai vir nessa igreja. Porque a gente não é só espírito, a gente é o quê? Alma e corpo. A gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de se sentir bem, nós gostamos de ser tratado com dignidade. Tudo isso envolve. E o Senhor, preste atenção, preocupado com isso, pensou assim: eu não vou mandá-los pelo caminho mais curto. Olhe para o pastor, não deixa nada tirar sua atenção. Não vou mandá-los pelo caminho mais curto, porque eles vão ver a guerra, eles vão sentir medo, eles vão sentir pavor e eles vão desistir da caminhada. Faz o seguinte, vai pelo caminho mais longo. E eles foram. Você fala, pastor, num estalar de dedos, Deus podia fazer por mim. Pastor, uma só palavra, lembra da canção? Uma só palavra que Deus mandar, dá mudar. Em meio às lutas eu vou, pois eu sei que é só em ti. Mas espera aí, se é uma só palavra que Deus manda e minha vida muda, por que Ele não manda logo essa palavra? Porque nem todo mundo está preparado para a vida mudar. Tem pessoa que se a vida mudar hoje, ele nunca mais vem aqui para ouvir essa mesma palavra. Tem pessoa que ela tem que estar no sofrimento, que é vitória. A crentaiada cantando aí, ó. Vai chorando, geme e chora. Enquanto ele está gemendo e chorando, ele está aqui. Ai meu Deus, que sofrimento. Dentadura cai e põe de volta. Se o sofrimento acabar, ele acha que a obra já foi concluída. Não, eu fiz só uma campanha na igreja. Eu fiz campanha, Deus me abençoou, estou bem. O outro já é o contrário. Quando Deus diz não, ele é um mimizento. Ele não aguenta o não de Deus, ele não aguenta uma porta fechada, ele não aguenta uma luta, ele não aguenta uma dificuldade. Tem um que é movido à dificuldade, tem outro que não pode passar por dificuldade. Por isso que o seu caminho, o meu caminho às vezes é mais longo. Porque não é só te dar o pincel, tem que transformar você em um artista. Não é só te dar o carro, tem que ser motorista. Tem que ter recurso para manter o carro. Não é assim não, meu irmão. As mulheres que me perdoem, mas amam o carro, mas não coloca água no reservatório, não calibra pneu. Mulher, se o pneu baixar, elas vão com o pneu murcho mesmo, chega em casa só com a roda, o aro de ferro. Fala, nossa, seu carro está até saindo faísca. É assim mesmo, meu marido falou que é assim. É. A Liv está anotando, ó. Se eu aparecer morto por aí, você já sabe quem foi. Ela está anotando tudo que eu estou falando. Mas é assim. Quer o carro? Você tem que ter aptidão para cuidar do carro. Não é só ter carro. Estou jogando direta não, viu bebê? Que isso eu já falei para você.
Como é que foi? É só ter um marido, ela falou aqui para você, ó. O outro quer ter uma empresa, mas ele quer ser o último a chegar e o primeiro a ir embora. Esquece. Eu trabalhei na maior farmácia das Américas, a Drogaria São Paulo. Eu era menino, foi lá que eu conheci a Lívia. Vocês conhecem a história. Eu entrava às 6h40 da manhã no trabalho. Então eu chegava às 6 para dar tempo de tomar o café, que eles davam café. E quando eu chegava às 6 da manhã, a Mercedes-Benz do dono já estava lá, antes das 6 da manhã. Sabe aquela Mercedes que a Hebe sorteou uma época? Quem lembra da Mercedes da Hebe? Eita, nós estamos ficando tudo velho mesmo, hein, gente? Quem não lembra da Mercedes da Hebe, você não tem história. Sabe aquela Mercedes preta com aquele logotipo que fica assim, ó, na frente do carro? Era esse o carro dele. Riquíssimo. Fizeram a distribuição de PLR, foi uma das primeiras empresas do Brasil. Distribuíram R$1 milhão em 1996, 97. Distribuíram R$1 milhão para os funcionários. Eu recebi na época uns R$700, fui comprar uma Belina velha. Pobre não tem juízo. Em vez de guardar, fazer um negócio, não, comprou um carro velho. Sem carta ainda na época, um Fiat 147, eu falei, não, uma Belina. 6 da manhã, aquela Mercedes já estava estacionada. Eu saí às 4h36 da tarde, era o meu horário. Sabe o que continuava lá? O carro, ele estava lá. Amigo, o empresário é o primeiro a sair, a primeira a chegar e o último a sair. Você está pronto? Você está pronto? Você fala, pastor, eu quero casar, você está pronto? Não arruma nem a cama, não sabe lavar uma louça, sabe fritar um ovo. Não aguento meu pai. Eu vou casar porque eu não aguento meu pai. Seu marido vai ser pior do que seu pai 2 vezes. E não é praga que eu estou jogando, não, é prática. Eu sou muito mais chato que o meu sogro. A irmã fez, quem fez aí? Pega o nome. Meu sogro, irmão, o cachorro senta do lado dele, ele pega a comida na boca do cachorro, está ali o caroço. É a pessoa mais paciente que eu vi no mundo. Giovana pegava o batom, pintava a cara dele todinha, ele deitado, dormindo, ele gostava. Aí falava, para Giovana, deixa a menina. A Lívia vai e casa comigo para se livrar dele, dançou. Dançou. Você está preparado? Você está preparada? Não, eu vou casar porque eu não aguento mais minha família, eu não aguento mais. Irmão, família é tudo igual, viu? Só muda de endereço. Eu queria um cargo, eu queria uma posição, eu queria um dom, eu queria... Ih, amigo, tudo vem com responsabilidade junto, nada vem de graça, viu? A quem mais é dado, mais é o quê? Cobrado. Só que voltando ao início, encerrando, ele lembra-se da nossa estrutura. Como um pai ele nos trata, mas ele sabe quem nós somos. E por saber quem nós somos, ele nos leva pelo caminho mais longo para que a gente se prepare não só para receber o pincel, mas também para se tornar um artista. Amigo, guarda essa palavra no coração. O Senhor está trabalhando com você, por você e em você. Você vai chegar onde você quer. Ele disse, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Uma hora vai dar certo, uma hora a coisa vai chegar. Só que você precisa estar preparado para não perder a oportunidade, a bênção, para não perder a porta que o Senhor vai te abrir. E esta preparação está sendo feita agora, como o oleiro que molda o vaso. O Senhor está moldando a nossa vida. Quem crê nisso, diga aleluia. E vamos aplaudir Jesus, o nosso Senhor. Coloque-se de pé, por gentileza. Você que está em casa, eu te abençoo desde já. E te convido para estar conosco. Cussi Júnior, 325. Escolinha para as crianças, ambiente climatizado, estacionamento gratuito ao lado. E você é o meu convidado especial. Domingo que vem, quero te ver aqui na casa do Pai. Vamos adorar a Ele. Senhor, muito obrigado. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.